Olá, pessoal. Esse é o primeiro vídeo desse módulo do curso que discute o dano da morte para os animais não humanos. Vão ser 6 vídeos, né? Esse é o primeiro. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos discutir a alegação de que os animais não são prejudicados com a morte. Então, primeiro vamos ver algumas visões que negam que os animais sejam prejudicados com a morte. Então, uma posição comum é a de que não há nada de errado em consumir os animais, desde que eles tenham tido vidas minimamente significativas e que tenham sido mortos de maneira indolor. Essa posição é frequentemente defendida alegando-se que os animais não humanos não são prejudicados com a morte. Então, nesse vídeo a gente vai discutir essa alegação. Então, para ser prejudicado com a morte, é preciso entender o que é a morte? Por vezes é afirmado que os animais não humanos não são prejudicados com a morte porque não entendem o que é a morte. Entretanto, a gente pode perguntar: por que, para alguém ser prejudicado com a morte, teria que entender o que é a morte? Então, a gente vai discutir a seguir 2 tentativas de explicação que defende que, para alguém ser prejudicado com a morte, teria que entender o que é a morte, e vamos ver alguns problemas com essas tentativas. Bom, a primeira tentativa afirma que para alguém ser prejudicado com a morte tem que entender o que é a morte, porque entender o que é a morte é necessário para se ter medo de morrer. Segundo a sua visão, a morte em si não seria um prejuízo. Em vez disso, o prejuízo é o próprio medo de morrer. Bom, um problema com essa explicação é que só faz sentido ter medo de morrer se a morte for um dano. Mas se não é o medo de morrer que faz com que a morte seja um dano, esse medo surge apenas do reconhecimento de que a morte já é um dano, então, para alguém ser prejudicado com a morte, não é necessário ter medo de morrer. Né? Não é o medo de morrer que cria o dano da morte. Né? Esse medo vem do reconhecimento de que a morte é um dano, então parece que não é necessário ter medo de morrer para ser prejudicado com a morte. Bom, a segunda tentativa de explicação reconhece que a morte é um dano porque priva o indivíduo de continuar a desfrutar da vida. Só que essa segunda explicação defende que, para alguém ser prejudicado por um evento que priva-o de algo, esse alguém tem que valorizar esse algo. Só que essa visão mantém que, para alguém valorizar algo, tem que entender qual seria o infortúnio que seria perder esse algo. Por isso, essa visão vai manter, então, que para alguém valorizar a continuação da vida, precisa entender o que é estar morto. Uma maneira de rejeitar essa concepção é negar que, para alguém ser prejudicado por não poder experimentar uma coisa, precisa entender qual seria o infortúnio de perder essa coisa. Por exemplo, um bebê certamente é prejudicado se for impedido de mamar, mesmo que ele não entenda o prejuízo que terá se isso acontecer. Por quê? Bom, como mamar produz uma experiência positiva para o bebê, faz sentido dizer que ele valoriza mamar. Da mesma maneira, faz sentido afirmar que os animais não humanos valorizam as experiências positivas que têm em suas vidas e que são prejudicados com a morte, porque a morte impede que tenham essas experiências, mesmo que os animais não entendam qual seria o infortúnio que teriam com a morte. Em resumo, existe aí uma diferença entre ter uma perda e ter consciência da perda que teria. Então, parece que é possível, né? Na verdade é muito comum, alguém ter uma perda, mesmo que não tenha consciência da perda que teria. Bom, outra questão. Para a morte ser um dano, ela precisa frustrar um desejo orientado para o futuro? Vamos entender por que essa questão é relevante nesse debate. Outro argumento, por vezes endereçado para tentar fundamentar que os animais não são prejudicados com a morte, é a alegação de que, para alguém ser prejudicado com a morte, esta tem que impedir a realização de alguma preferência direcionada para o futuro. Por exemplo, se alguém planeja viajar no próximo mês e esse alguém morre hoje, é prejudicado com a morte porque não chega a realizar o que planejou. Então, segundo essa visão, alguns animais não humanos são prejudicados com a morte. Quais? Aqueles capazes de ter preferências orientadas para o futuro. Por exemplo, um porco que esconde comida para comer mais tarde. Isso é um sinal de que ele tem uma preferência orientada para o futuro. Mas, segundo essa visão, isso não ocorreria no caso de muitos outros animais, talvez a vasta maioria, e também de muitos humanos. Por exemplo,
as crianças até certa idade. Por quê? Bom, porque não seriam capazes de ter desejos orientados para o futuro. Bom, críticas a essa visão. Uma possível crítica a essa visão é dizer que ela assume equivocadamente que uma condição que é suficiente para alguém ser prejudicado com a morte é também uma condição necessária para alguém ser prejudicado com a morte. Por exemplo, poderia ser dito que um indivíduo é prejudicado quando não realiza um desejo orientado para o futuro, não devido a ter esse desejo, essa preferência, mas devido a não desfrutar do objeto desse desejo. Então, isso sugere que o prejuízo aconteceria na ausência do desfrute daquele objeto, independentemente de o indivíduo ter ou não formado uma preferência, um desejo orientado a desfrutar esse objeto no futuro. Vamos ver um exemplo sobre isso a seguir. Vamos imaginar que duas crianças pequenas serão levadas em um parquinho amanhã e se divertirão muito, mas que apenas uma delas já é capaz de entender a noção de amanhã e formular o desejo de ir ao parquinho amanhã. Então, apenas uma delas tem uma preferência orientada ao futuro, né, de desfrutar dessa diversão no parquinho amanhã. O que acontece? Se ambas as crianças morrem hoje, parece que ambas são prejudicadas por não chegarem a se divertir no parquinho. E não apenas aquela que tinha formado um desejo de ir no parquinho amanhã. Por quê? Porque as duas se divertirão se forem, né? Aliás, se a criança que foi incapaz de planejar o futuro fosse se divertir mais do que aquela que é capaz de planejar o futuro, parece que essa que é incapaz de planejar o futuro seria mais prejudicada se não chegasse aí no parquinho do que a outra, porque essa se divertiria mais do que a outra. Então, isso sugere que ser capaz de ter preferências orientadas para o futuro não parece ser necessário para que alguém seja prejudicado com a morte, e nem mesmo determina o quão prejudicado com a morte alguém é. Então, diante disso tudo, né, que falamos, né, mostramos que parece que não é necessário para alguém ser prejudicado com a morte, nem entender o que é a morte e nem ter preferências orientadas para o futuro. Então, diante disso, podemos perguntar: quando que os seres sencientes são e quando é que não são prejudicados com a morte? Então, uma posição bastante aceita é de que a morte é um dano devido a impedir o que de positivo o indivíduo desfrutaria se continuasse vivo, né? Então, a morte, o dano da morte é diferente do dano do sofrimento. O dano do sofrimento é o dano pela presença de estados negativos. O dano da morte é o dano pelo impedimento daquilo que seria positivo, e não pela presença daquilo que seria negativo, né? Só que entre os autores que aceitam que a morte é um dano porque impediria aquilo que seria positivo para o indivíduo, existe uma discordância sobre o que de positivo que a morte impediria. Então, nesse sentido, é possível distinguir pelo menos 4 explicações sobre por que a morte é um dano. Primeira, porque impede as experiências positivas que alguém teria se continuasse vivo. Experiências positivas, qualquer uma. Prazer, alegria, felicidade, qualquer experiência positiva. Segunda explicação, porque impede a realização de toda e qualquer preferência, todo e qualquer desejo, né, que o indivíduo tiver, e não apenas aquelas preferências orientadas para o futuro. Por exemplo, se uma vaca é morta hoje, né, isso impede ela de, não sei, comer grama, correr atrás de uma bola, ou fazer qualquer outra coisa que ela tem desejo de fazer. Bom, o 3, né? A morte é um dano porque impede a realização não das preferências que o indivíduo tem de fato, mas daquelas preferências que o indivíduo teria se fosse plenamente racional e tivesse as informações relevantes. É outra explicação para o dano da morte. E o quarto é porque impede o indivíduo de experimentar bens objetivos, né? Segundo as teorias de lista objetiva do bem-estar. Alguns desses bens seriam, por exemplo, além do prazer, além da felicidade, também o desenvolvimento de suas capacidades, certos tipos de relações de amizade, por exemplo, e por aí vai. Então, diferentes escolas, né, de teorias do bem-estar explicam de maneira diferente o que exatamente de positivo que a morte impede e, por consequência, aceitam a explicação de que a morte é um dano porque impede aquilo que é positivo, mas diferem-se entre si em relação ao que de positivo que a morte impediria. Mas onde que tem um grau de convergência aqui? Isso é importante. Primeiro, essas explicações não são mutuamente excludentes. Por exemplo, poderia ser dito que um indivíduo é prejudicado com a morte devido a ser privado de desfrutar de experiências positivas e também
porque a morte frustra suas preferências e também porque a morte impede que experimente bens objetivos. Então, daria de assumir todas essas explicações aqui, uma não contradiz a outra. E, além disso, né, as explicações 2, 3 e 4 geralmente incorporam a primeira explicação. Ou seja, em todas essas explicações, a privação de experiências positivas parece ser uma condição suficiente para a morte ser um dano. Né? Por exemplo, um indivíduo foi privado de experiências positivas, né, a ponto de que a vida, né, se ele continuasse vivo, a vida dele seria minimamente significativa, isso já é suficiente para haver dano da morte. Né? Bom, então, em termos gerais, essas explicações convergem para a seguinte conclusão. A morte é um dano quando, comparando-se estar morto com a vida que aguardaria o indivíduo se ele não morresse, em termos da proporção entre eventos positivos e negativos, seria melhor para esse indivíduo continuar vivo. Tá? Então, se isso estiver correto, todo ser senciente com a possibilidade de ter uma vida minimamente significativa pela frente é prejudicado com a morte, independentemente de a qual espécie ele pertence e independentemente do grau de suas capacidades cognitivas. Se for assim, né, então isso mostra que os animais não humanos, se eles tiverem possibilidade de ter uma vida minimamente positiva pela frente, sim, que são prejudicados com a morte. Tá? Então, terminamos esse vídeo por aqui. Nos vemos no próximo. Um abraço.